Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Com as bênçãos de Deus, estamos entrando no ar com mais um podcast sem censura. Quarta-feira, 5 de julho. 5 de junho, né? 5 de junho. Rapaz, julho ainda vai chegar. 5 de junho de 2024. Sejam todos bem-vindos. E a partir de agora, você pode já, participar do nosso podcast, mandando sua mensagem, Fique à vontade. Nesse momento eu estou recebendo aqui no estúdio, já está do meu lado, o pastor Vanderlei Moitinho, pastor da Assembleia de Deus aqui de Ouro Preto do Oeste. Aqui na rotatória da Gonçalves Dias, aqui na Rua dos Ônibus, chamada Rua dos Ônibus, aqui em Ouro Preto do Oeste. E nós vamos bater um papo com o Vanderlei Moitinho, pastor Vanderlei. Ele muito conhecido aqui na região central do estado de Rondônia, principalmente ali no município de Nova União, já que foi vice-prefeito 2 vezes, pelo município de Nova União. Seja bem-vindo, pastor. É muito bom saber que o senhor está aqui do nosso lado e nós vamos bater esse papo legal a partir de agora. Boa tarde, Hamilton Alves. Boa tarde a todos que estão aqui nos estúdios. E dá uma boa tarde aqui para todos que estão ligados aí, através do Facebook e do YouTube, né? E através do nosso site ouropretodoeste.com, o pessoal acompanha a gente nesse momento. Quem é o pastor, quem é o Vanderlei Moitinho? Hamilton, Vanderlei Moitinho eu sempre gosto de falar, é um cabra arrojado que nunca morreu, nem tem inveja de quem morre. Mas como eu te disse, Hamilton, eu cheguei aqui em Rondônia em 77, junto com meus pais. Nós somos em 13 irmãos. E cheguei aqui em Rondônia, era território ainda. Ji-Paraná era vila de Rondônia. Eu lembro até hoje, quando a gente desceu em Ji-Paraná, e a gente foi numa padaria e compramos uns pães lá, né? A gente veio naquele tempo de pau de arara. Era o velho pau de arara, né? Nós viemos em 3 famílias. No Nordeste é que tinha muito pau de arara. Eu sou do sul da Bahia, a minha mãe, ela é então veio da Bahia para cá? Vim da Bahia do Sul, da terra do cacau. A minha mãe, ela é do sertão da Bahia. Mas você sou baiano? Sou baiano até debaixo d'água. Certo. E o meu pai também, ele é baiano, ele é também do sul. Só a minha mãe que é do sertão. E a gente veio para aqui, chegamos em Ouro Preto, bem na época da chuva. Eu fiquei aqui em Ouro Preto aproximadamente... Isso em que ano isso foi? Em 77. 77. Ouro Preto, essa região que nós estamos aqui, Hamilton, isso aqui era tudo mata. Ali na Praça da Liberdade, nós tomávamos banho ali, que ali aquele corguinho era bem limpo, né? A gente tomava banho por ali. Vocês vieram direto para Ouro Preto? Viemos direto para Ouro Preto. E depois meu pai viveu um tempo aqui e a gente foi para 634, que é já município de Jaru. Então ali a gente passou bastante tempo e depois eu casei, Casei com a dona Suélia, ela também é da Bahia. Até hoje, né? Até hoje. É a primeira mulher. Estou com 42 anos. E a única. Deus quer. 42 anos casado, amigo. 42 anos de 42 Que beleza, anos de casado. Beleza mesmo, hein? Eu estou com 64 anos. Você já tem tudo isso? Não parece. 64 anos eu tenho. Eu sou de 1960, 1º de janeiro. Você não parece que tem mais de 60. E a minha esposa, ela também é da mesma cidade que eu morava. Ela veio para Rondônia e a gente se casou. Tenho 2 filhos, um mora na Espanha desde 18 anos de idade, ele foi embora para lá. E o outro foi agora para os Estados Unidos, ele e a esposa dele. Só tem 2 filhos e 3 netas. Agora, como é que você chegou em Nova União? Hamilton, eu cheguei em Nova União, pois na época meu sogro comprou uma terra na 32 e eu vim morar com ele na 32, né? Trouxe minha família para cá e depois o meu sogro, ele faleceu e eu permaneci na terra. Trabalhando ali, eu trabalhei muito com cacau, derrubada. Eu já fiz de tudo. A única coisa que eu nunca fiz foi entrar na corrupção e roubar. Mas o resto tudo eu já fiz. Do trabalho que é digno de um homem fazer,
eu já fiz. Agora, você falou com relação à corrupção, mas você entrou na política. Entrei e a na política, infelizmente, tem uma corrupção danada. Né? Tem, mas graças a Deus... Você foi vice-prefeito 2 vezes em Nova União. Vice-prefeito 2 vezes em Nova União, fui chefe de gabinete no 3º mandato do Luiz, no mandato Luiz do Gomes. doutor Zé Silva também, né? E Zé Silva foi prefeito também Zé lá, Silva foi prefeito também, ele só tirou um mandato, ele não quis ir para a reeleição. É um camarada muito certo, bom. Então, qual foram os anos que você foi vice-prefeito ali em Nova União? Nós assumimos em 2005, e depois em 2008 eu saí para a reeleição, e em 2012, né? Até 2012 nós ficamos. Depois o Zé Silva venceu as eleições, eu fiquei na chefia de gabinete, e depois o Luiz voltou de novo, 3º mandato, eu fiquei na chefia de gabinete dele. Agora, eu também, Hamilton, eu trabalhei na Secretaria de Saúde, eu fui secretário em 2006, saí para a reeleição, que foi em 2008. Eu fiquei 2 anos e 3 meses na Secretaria de Saúde do município de Nova União. Agora, tem que registrar e deixar para a população o que eu vou falar aqui. O Luiz Gomes revolucionou o município de Nova União. Quando ele foi prefeito no 1º mandato, 2º mandato, ele realmente reconstruiu o município de Nova União. Se eu estiver mentindo, você pode falar aqui. Verdade. Foi um grande prefeito, um grande gestor que deixou saudade. Estou falando do 1º e 2º mandato. O 3º eu não acompanhei bem. Mas do 1º e 2º mandato realmente foi excepcional para o município de Nova União. Hamilton está falando, é verdade, Hamilton. Porque quando a gente assumiu Nova União não tinha nada. O povo não acreditava mais no município de Nova União. Essa Teve é uma a época verdade. que tomaram até... tocaram fogo até na prefeitura lá. Eu lembro dessa. Pois, realmente foi. É verdade, né? Mas nós assumimos... Não foi na época dele, ele assumiu depois. Assumiu depois. Ele assumiu na época da prefeita Carmen, né? A gente venceu ela, né, nas eleições. E diga-se de passagem, amigo, foi uma administração com muito sucesso. Deus abençoou nós. Qual foi o mandato que vocês se elegeram com 70% dos votos? O 2º mandato. Segundo mandato. Segundo mandato. Então é prova clara que Luiz, ele é um bom gestor, um bom administrador. Ele tem competência para isso. E hoje ele está aí pleiteando. Ele está na pré-candidatura dele, né? E ele está acompanhando a gente nesse momento. Um abraço, meu amigo Luiz Gomes Furtado. Mandar um alô para ele, né? Para o meu amigo Luiz Gomes. Hamilton, mas eu quero aqui mandar aqui um abraço para minha esposa e para minha neta, que elas estão acompanhando a gente agora também. nesse momento, né? Quero mandar também um alô para o Robson ali do posto. E também para o meu cunhado lá na Bahia, no sertão da Bahia. Acompanhando você lá. O Fábio, ele está acompanhando. A minha sogra também deve estar acompanhando lá em São Paulo. Eu não estou chamando nem de senhor, estou chamando de você mesmo, porque aqui não tem problema, não. Esse negócio com a gente, não. Pastor, a gente vai chamar de senhor lá na igreja aqui, vamos chamar de senhor, de você mesmo. Agora, quanto tempo você ficou lá em Nova União? Morando lá? Eu fiquei aproximadamente uns 40 anos em Nova União. Só 18 anos eu morei na 32. Certo. Eu acompanhei Rondônia quando ela virou estado de Rondônia. Acompanhei as eleições de Ouro Preto do Oeste, quando foi o primeiro prefeito que eu... Esqueço o nome do homem agora, rapaz. Depois eu lembro. E depois eu participei também ativamente do primeiro pleito para o município de Nova União, que foi o prefeito Elias. Em 96 eu saí candidato a vereador. Eu tirei na época 85 votos e um amigo meu que também morava na 32, ele tirou 75 votos e ele foi eleito. E eu fiquei para trás. Agora, deixar claro que o Nova União sofreu muito com os gestores, né? Sofreu bastante. Sofreu mais. Antes do Luiz Gomes, aquele povo sofreu bastante ali. Sofreu, administrações problemáticas. Na realidade, a administração começou até bem, né, Hamilton? Depois desmoronou assim de uma hora para outra. Mas o importante é que nós assumimos ali a prefeitura de Nova União, o município de Nova União,
E Deus nos abençoou. Quando a gente deixou, o município de Nova União ficou todo asfaltado. Os colégios tudo climatizado. Luiz construiu o colégio. Maquinário, ficou tudo, né? Ele deixou o maquinário. Ele deixou o município pronto. Para você ter uma ideia, quando a gente assumiu, o Vale das Cachoeiras não passava nada, Milton. Lá tinha cratera que cabia um ônibus dentro. Ali na 24? Na 24. O povo não tinha acesso para lá. Então, quando a gente assumiu, Luiz Gomes assumiu lá, e ele fez aquela estrada lá e começou a ter acesso ali, Nova União, Ouro Preto, ali pela 24. Agora vamos falar de Ouro Preto. Como é que você veio para Ouro Preto? Por que o pastor Vanderlei veio para Ouro Preto? Foi uma missão da igreja? Hamilton, na realidade, não era o meu projeto vir para Ouro Preto. Eu nunca quis morar em Ouro Preto. Você gosta de Nova União? Eu gosto de Nova União. É o seu lugar? É o meu lugar. Mas você sabe, quem está envolvido na obra de Deus, ele pode ser chamado do lugar que ele está a qualquer momento. Então o pastor Posidônio me fez um convite, que eu já também tomava conta de um setor de Ouro Preto, construí igreja, construí barracão. E eu vim para Ouro Preto. Estou aqui na rotatória, vai fazer 2 anos, já fez 2 anos e 4 meses. Eu estive lá, vendo um culto lá, muito organizada a igreja, muito bonita. Um local muito bom ali. E eu não sabia que você era o pastor ali. Aí alguém me falou, eu digo, rapaz, então vou lá visitar. Depois você me ligou, Hamilton, faz uma visita, eu estou aqui. E eu fiquei surpreso. E o Vanderlei, que falaram para mim que era o Vanderlei lá de Nova União, vice-prefeito, amigo meu de anos, que é o pastor agora aqui na rotatória da Coab, aqui em Ouro Preto. Eu estava até falando para o Robson hoje que sempre a gente estava lá na FM do Povo, isso, né? Seu Elcio Moreira, há muitos anos atrás, né? Há muitos anos, né? Muitos anos, mas a gente nunca esquece, né? As pessoas agora nos ficam no coração. Aqui. E agradeço você ter ido lá na nossa congregação e o convite é para voltar mais vezes. Vamos falar da igreja. Aí você veio aqui através do convite do pastor presidente Posidônio, né? Campo aqui, do Posidônio. E agora você está aqui há quanto tempo já? Você falou 2 anos? 2 anos e 4 meses, mais ou menos. E como é que está o trabalho aqui? Hamilton, o trabalho está bem, eu gosto de trabalhar na obra de Deus, eu gosto de fazer trabalho. Já fiz trabalho na rua. Esse ano eu quero fazer pelo menos 3 trabalhos na rua. Convidar o povo para ouvir a palavra de Deus. Eu trago pastor de fora aqui, mas aqui da nossa Rondônia. Certo. Né? Pessoas que eu conheço. E graças a Deus nós estamos tendo muito êxito no nosso trabalho ali na nossa congregação. Tem crescido. E o povo da rotatória é um povo abençoado. Na realidade, eu estou tomando conta de uma igreja abençoada por Deus. Agora, vamos falar de você como evangélico. Como é que você entrou nessa vida evangélica? Como é que você encontrou com Deus? Porque é o encontro que a gente tem quando a gente vai, né? Quando a gente vai entregar a vida da gente para o Senhor. Como é que foi a sua experiência, a primeira experiência? A minha esposa, eu casei com ela, né? Ela tinha conhecimento bíblico. Pode passar, pais, ao vivo, não tem problema não. Os pais dela eram cristãos, né? E eu não era nada, eu era um camarada aí meio doidão aí do mundo. Eu gostava muito, era de futebol. Futebol era o Deus da minha vida. Aí você deixou tudo isso. Aí a palavra de Deus. O que aconteceu? Tudo. Aí, como você está perguntando, Hamilton, e isso é muito bom, a minha esposa, ela orou por mim 5 anos. Eu era um cara que xingava demais. Às vezes eu acordava de madrugada, eu tinha aquele sonho. Se quiser olhar para a câmera ali, pode olhar para a câmera aqui. Ó, é igual filme de terror. Aí, para você ver como Deus é maravilhoso. Aí um dia minha esposa foi na Presbiteriana Renovada, e o pastor falou: irmãos, quem tem problema em casa, vem que eu quero orar por vocês. E o problema que eu tinha é que eu xingava demais. Aí ela foi na frente, Deus me libertou.
Todo tipo de palavrão naquela época. Não, Deus me Xingava libertou. diferente. Era xingo, porque o bicho fazia raiva, eu Certo, mexia certo, com boina na época, né? Certo. Com gado, era vaqueiro, amassava animal, tudo eu já fiz essas coisas. Sim, mas pode continuar. Aí ela foi lá, o pastor orou e Deus me libertou do xingo, né? Nunca mais. Nunca mais. Aí eu foi tanto que um dia eu falei com meu irmão, falei, Orlando, eu não sei o que aconteceu comigo, rapaz, porque eu não estou xingando mais. Só que ela não falava para mim, né? Ela não falava, porque quando ela falava alguma coisa de crente para mim, eu revidava, né? Eu não gostava. Não gostava de Eu era um crente. cara brutão, né? Aí quando foi um dia, rapaz, eu comecei, eu levantei de manhã cedo para tirar leite, que eu saí fora. Aí me deu aquela vontade assim, eu vou ser crente, eu vou servir a Deus. E daquele dia em diante eu comecei para a igreja. Comecei para a igreja, os irmãos me convidavam. E às vezes saía brabo assim, que eu não gostava que ninguém me convidava, né? Falei, o dia que eu quiser ser crente, eu vou ser. Eu era meio brutão assim. Aí, quando foi um dia, Milton, uma madrugada, é bom que, para você ver como é que Deus trabalha na vida da gente, uma madrugada, Deus falou assim para mim, meu filho, você tem uma decisão a cumprir. Por que Deus falou isso comigo? Porque eu estava em cima do muro. Isso há quantos anos atrás? Há muitos anos atrás, deve ter uns 30 e tantos anos Muito já. tempo, hein? Muito tempo. Aí Deus me chamou de filho. Eu ainda não tinha, né, feito uma aliança com o Senhor, mas Ele me chamou de filho, porque Deus, Ele é onisciente. Ele é onipresente, Ele sabe o nosso futuro. Isso. Então, aí Deus, você vê que é tão interessante que Deus, Ele tem tanto compromisso com a palavra dEle, que Ele falou para mim assim, ó, você lê em Ezequiel capítulo 20 e lê também o livro do profeta Amós. Na mesma noite que Deus falava comigo. Aí, rapaz, quando Deus terminou de falar comigo, Hamilton, eu pulei da cama igual um gato, né? Eu uso a palavra igual um gato, que gato é esperto. Eu pulei da cama, a minha esposa estava dormindo, ela não viu nada do que aconteceu comigo. Aí eu levantei, eu puxei ela, falei assim, Suélia, Deus mandou ler a Bíblia aí para mim. Eu nunca tinha pegado em Bíblia, ela tinha Bíblia em casa, mas eu nem olhava para ela. Aí ela foi e leu. Ela leu o texto de Ezequiel capítulo 20, e ela falou, Vanderlei, depois a gente lê o livro do profeta Amós, que fala muito sobre o juízo de Deus, o livro do profeta Amós. E nesse texto que ela leu, no capítulo 20, versículo de número 6, eu gravei ele, que lá diz assim, naquele dia, levantei a minha mão para vos tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto, uma terra que emana leite e mel. Então esse texto, eu gravei ele, Hamilton, porque, e até hoje eu carrego ele no meu coração e nunca mais saiu. Então essa foi a minha convenção. Mas para você, aí quando foi aqui no setor 2, a igreja, a Assembleia fazia 7 anos de ciclo de oração. Aí era uma festona, rapaz. E eu tinha que disputar um torneio lá no campo que eu era titular, eu jogava de ponta esquerda na época, né? E aí eu aceitei a Cristo no sábado. Aí no domingo eu fui para 634, minha esposa já crente. Para jogar. Já crente. Mas para jogar. Mas aí olha o que aconteceu. Eu não tive mais vontade de jogar. Aí viemos para a igreja de manhã, no domingo, na escola dominical, eu não sabia orar, dobrei o joelho lá, quando eu levantei, minha camisa estava pregada no corpo. Só suei, de tanto suor que eu suei, né? Aí, rapaz, ela foi visitar uns irmãos e me deu a Bíblia, Milton. Eu nunca tinha pegado Bíblia, nunca tinha carregado Bíblia. Aí na estrada me deu assim aquela vergonha, sabe? Deu aquela vergonha, porque lá quando a gente jogava futebol, lá no campo, eles chamavam lá o campo dos baianos, que era a maioria da nossa família. E era muita gente que tinha, parecia uma festa de político, né, quando vem muita gente. Aí eu vou carregando a Bíblia, saio da igreja, vou levando na estrada, carregando a Bíblia. Aí me bateu aquela vergonha.
Aí eu parei assim e falei com Deus. Falei, olha Deus, desse jeito, Hamilton. Falei, olha Deus, o Senhor sabe que eu nunca carreguei Bíblia. E hoje eu falei com Deus, o Senhor sabe que eu sou jogador de bola, eu jogo no time, eu sou titular do time. Aí eu falei com Deus, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou passar no campo de um lado para o outro, porque eu ia para casa da minha avó, que a minha avó morava perto de um rio lá no fundo. Aí eu falei com Deus, eu quero que o Senhor não deixe ninguém me ver. Foi a oração que eu fiz para Deus. E realmente, Hamilton, se alguém me viu, eu não sei. Porque nem os meus irmãos, eles tiveram a ousadia de me chamar para jogar bola aquele dia. Depois de 15 dias que eles souberam que eu tinha entregado a minha vida para o Senhor. Então, depois dessa época, você nunca mais jogou bola? Nunca mais saí, nunca desviei. E nunca mais jogou bola? Depois, nunca mais joguei bola. Certo. Toda a vida eu trabalhei na obra de Deus. Agora, a primeira igreja foi onde? Você congregou? A primeira igreja foi na 634. Isso lá em Jaru? Não. Que é aquela região de Jaru. 34? Era Jaru. Ali fica na divisa com o Só nome. que era Jaru, mas porém era aqui de Ouro Preto. Ouro Preto, essa região aqui. É tudo perto aqui. Tudo perto. Mas aí tinha uma igreja lá e você congregou lá? Tinha uma igreja lá ainda. Quanto tempo você ficou lá ainda? Lá eu deve ter ficado... Não fiquei muito tempo não, deve ter ficado uns 3 anos depois que eu me converti. Aí depois você foi obreiro e daí... Aí depois que eu batizei, eu desci as águas, Hamilton, aí eu comecei a trabalhar na obra de Deus, certo, né? Eu lembro até hoje o pastor Severo, ele já dorme no Senhor, de Paraná. Ele era muito brincalhão e ele gostava que a gente ingressasse na obra de Deus. Mas teve outro pastor que também já dorme no Senhor, que era de Tarilândia. Ele falou assim para mim, irmão Vanderlei, agora você compra um terno para você usar. Eu falei, pastor, eu não gosto de vestir nem camisa, eu vou usar terno. Falei desse jeito para ele. Mas Deus foi trabalhando, Hamilton, com o passar do tempo. E hoje eu acho até ruim chegar na igreja sem o terno, né? Sem vestir o terno. Sem a Bíblia é a minha arma. Eu não vou para a igreja sem a Bíblia. Hoje as pessoas carregam o celular, mas o celular, ele não pode substituir a Bíblia. Eu falo assim, o celular tem a Bíblia, tem aqui. Isso. Mas não pode substituir a Bíblia, né, que é a palavra de Deus. É a espada. É a espada. Aqui eu chamo de 66 calibre, né, que é a palavra de Deus. 66 livros. Gente, você que está acompanhando a gente nesse momento, pegou agora o nosso podcast Sem Censura, aqui através do site ouropretodoeste.com, através do Face e YouTube. Nós estamos batendo um papo aqui com o pastor Vanderlei, pastor da Assembleia de Deus, aqui da rotatória da Coab, aqui no município de Ouro Preto do Oeste, Rondônia. Estamos batendo papo com ele agora, ao vivo, nesta quarta-feira, 5 de junho, né? Eu quero agradecer a todos que estão acompanhando a gente e mandando mensagem. Pastor, e como é que o senhor virou pastor? Como é que de um simples membro, cara que não queria nada com a religião, não gostava de crente, e hoje pastor? Como foi que aconteceu? Você sabe que Deus muda a nossa vida, né? A partir da hora que o Senhor toma conta da nossa vida, Ele tem o projeto de mudar a vida da gente. E eu aceitei a Cristo e continuei na presença de Deus, fazendo a obra de Deus, indo nos cultos normal, obedecendo a palavra, porque o cristão ele precisa obedecer a palavra, né? Sem a obediência da palavra, o homem de Deus não tem sucesso. Então, obedecendo a palavra de Deus, aí, geralmente na igreja, Hamilton, os pastores consagram primeiro ao diaconato. Isso. Mas eu não passei por diaconato, eu já fui direto para o presbitério,
E depois do presbitério, passou mais ou menos uns 3 a 4, uns 5 anos mais ou menos. Aí eu fui para a convenção do Estado e fui consagrado na convenção estadual, como ministro do Evangelho. Então, dali para cá, eu comecei a tomar conta de congregação, né? Eu não tinha construído igreja ainda. O pastor Posidônio me deu um setor na minha mão. Aí eu construí igreja, eu construí barracão do lado da igreja. Não cheguei a inaugurar, mas é uma igreja muito bonita, né? E depois vim para 24, vim ali para 24, tomei conta de um setor ali. E os irmãos muito abençoados por Deus ali. E depois o pastor me chamou aqui para Ouro Preto. Aí, quem está na obra de Deus, Hamilton, ele não pode dizer não para a obra do Senhor. E também até porque a minha esposa, ela também foi chamada por Deus. Então, tanto o pastor como a sua esposa, todos dois têm que ter o desejo de fazer a obra de Deus e ir aonde Deus mandar. Agora, eu acho interessante o crescimento da Assembleia de Deus. Por que a Assembleia de Deus cresce tanto no Brasil e no mundo? Principalmente no Brasil. Por que esse crescimento? Todo mundo vê, de repente é uma portinha ali e cresce bastante. É verdade, Hamilton. O que tem de diferente na Assembleia de Deus? A Assembleia de Deus, eu acredito, Hamilton, que a gente é muito apegado aqui na Bíblia, né? Na doutrina da palavra de Deus. Na doutrina. E também o projeto de Deus foi muito grande com a Assembleia de Deus, aqui no Brasil, em Rondônia, porque você vê que veio homens de outras nações para o Brasil, Belém do Pará, né, os suecos ali, Gunnarvi e Daniel Berg, e eles abriram a Assembleia de Deus, e daquele tempo para cá a Assembleia virou esse ministério tão abençoado, né, que a gente vê por todo o Brasil e até pelo mundo, né? A Assembleia de Deus que o senhor congrega, é a mesma do presidente Wellington Bezerra da Costa? É a mesma. O pastor? É a mesma Assembleia. Você acredita que eu fui batizado pelo aquele pastor em São Paulo? Quando eu saí daqui uma época, que fui estudar, fui fazer um curso de radiodifusão lá em São Paulo, e fui batizado no Belenzinho. Belenzinho, né? Daquele tempo para cá eu saí da igreja até hoje, nunca mais voltei. Voltei só para visitar culto, mas eu sou batizado nas águas. Não sou batizado com o Espírito Santo, mas nas águas eu sou batizado. Então, você sabe que você é filho... Eu conheço a palavra. Você é filho pródigo, né, Hamilton? Na realidade, né? É claro que de repente você não fez igual o filho pródigo da parábola, né? Mas você é um filho pródigo e é tempo dos filhos retornar à casa de Deus. Você sabe que a nossa vida está nas mãos de Deus e Ele tira a hora que Ele bem quiser. Qual é a análise que o pastor faz nesse momento aqui da atuação da Assembleia de Deus em Ouro Preto, através da presidência do pastor Posidônio? O que é que o Vanderlei fala do Posidônio? Porque, pelo que eu vejo, do jeito que você fala com carinho muito grande pelo pastor Posidônio. Hamilton Alves, eu falo a verdade para você, eu trabalhei com muitos pastores no estado de Rondônia, mas eu nunca trabalhei com pastor igual o pastor Posidônio. Ele é um homem carismático, ele é um homem conselheiro, se o camarada cair, ele dá a mão. Ele é um cabo que luta realmente pela pessoa, né? pelo cristão, pelo pastor, né? E realmente ele é um homem bom, pastor Posidônio, se ele estiver assistindo a gente aí. Se não né? tiver, mais alguém vai passar para ele isso aqui. É um homem, vamos dizer assim, extraordinário, pastor Posidônio. E o senhor eu se dá muito bem. ele como um pai, o pastor Posidônio. Se dá muito bem com ele, através do trabalho, da obra, dentro da igreja. Hamilton, pastor, ele deixa você trabalhar, ele não é aquele pastor que fica puxando. Não, irmão, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo.
ele deixa você trabalhar. Né? Pastor, Ele pode falar. Ele entrega na sua responsabilidade. Né? Então, eu acredito que é o motivo da Assembleia crescer bastante aqui em Ouro Preto do Oeste. Outra questão que a gente não tem visto, o radicalismo dentro da Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus não é que afrouxou as coisas, modernizou para melhor, né? Porque o cidadão, o evangélico, o crente, ele sabe o que é errado e o que é certo, né? Muitas vezes não precisa o pastor estar em cima 24 horas do membro, do cidadão que é evangélico. Na realidade, o crente ele tem que ser guiado pela palavra, né, Hamilton? Se ele obedece à palavra, automaticamente ele obedece às ordenâncias da igreja, o estatuto da igreja, né? Então, porque o nosso ABC é obedecer, né? Nós precisamos obedecer. Deixa eu dar. Quando Deus instituiu Saul como rei de Israel, Saul ele era rei, não era sacerdote. E Deus falou: olha, Saul, se você cumprir com a minha palavra, eu vou lhe abençoar. Aí o que aconteceu? Saul foi para a guerra com os filisteus e Samuel, que era o sacerdote, ele demorou a chegar para sacrificar. Aí Saul foi, pegou o cordeiro e sacrificou. Aí quando Samuel chegou, Deus falou com Samuel, falou: ó, Samuel, eu não vou estar com Saul mais não. Ele já pecou, já transgrediu, ele não é sacerdote, ele já fez sacrifício. E aí, quando Samuel chegou, Samuel falou com o rei Saul, falou: Saul, melhor obedecer do que sacrificar. Porque sacrifício sem obediência, Deus não aceita, Milton. Então, se o crente vai para a igreja e ele está desobedecendo a ordem de Deus, é sacrifício sem obediência, então Deus não aceita. Então não adianta ele estar lá dentro da igreja. Não é adoração, né? É adoração sem obediência. Deus até aceita, né, Hamilton? Porque enquanto o homem ele tem vida, ele pode arrepender dos seus pecados. Porque o que manda na vida do ser humano é o arrependimento. Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, Pedro falou: arrependei-vos. O que é arrepender? Arrepender é mudar de vida, né? É mudar de situação. O que você fazia, você não pode fazer mais. Nesse período que o senhor, você, pastor, você viu transformações de muitas pessoas? Hamilton, eu vi, hein? Muitas transformação pessoas. Real. Real. O cara que foi para a igreja e disse: olha, quero mudar de vida, sou homem de Deus, e mudou mesmo. Mudou. O senhor viu muita coisa? Muita coisa. Muitas pessoas que mudaram realmente? Conheço homens que eram totalmente perdidos, né, assim, na vida. Aqui mesmo, aqui na nossa região? Na nossa região. E hoje são mudados. Eu estou me lembrando de um irmão agora, hoje ele é presbítero da nossa igreja. Eu lembro que eu estava pregando em um lugar, e ele estava lá na rua, lá na estrada. E quando eu fazia o apelo, eu falei assim: você que está aí na estrada, você precisa aceitar Cristo. E um dia desse, ele falou para mim, ele falou: irmão Vanderlei, eu estava aquele dia que você estava pregando e fazendo o apelo. Era um camarada que andava armado, né? Camarada. Mas hoje ele é uma pessoa transformada. E muitos outros, Hamilton. Muitas outras pessoas que a gente não dava nada por ele. Então o que a Bíblia diz? Jesus, ele não veio buscar os sãos, mas ele veio trazer remédio para os doentes. Ele não veio chamar o justo ao arrependimento, ele veio chamar aqueles que precisam de arrepender. Agora, com esse avanço da tecnologia, a gente vê que as redes sociais estão aí e todo mundo tem acesso a todo tipo de conteúdo. Fica difícil para o crente se adaptar para ser santo com relação à palavra do Senhor? Porque está tudo exposto aí. Se o cara quiser ver coisa errada, fazer coisa errada, está na mão. Hoje um celular, por exemplo,
se você pode usar para o bem ou para o mal, né? Fica difícil para o crente, realmente o verdadeiro crente, o verdadeiro evangélico, seguir a palavra? Hamilton, falar a verdade para você, não fica difícil. Porque o crente, ele tem que saber o que ele faz, o que ele olha, aonde ele vai. Porque a tecnologia ela é muito boa. E ela veio, né, para que o evangelho também seja pregado mais rapidamente. Então, a tecnologia, nós não pode radicalizar a tecnologia. A tecnologia é boa, mas os cristãos precisam saber usar a tecnologia. É como você está dizendo, um celular, ele tem tudo, muita coisa que não presta dentro dele. Se você for mexer, você vai ver, ou você vai ouvir, mas nós precisamos conviver com isso e, acima de tudo, obedecer às Escrituras Sagradas. Vamos registrar algumas mensagens que estão chegando para nós aqui. Fica à vontade aí, Rony Tosta, meu amigo Tiago, que está aqui do meu lado, meu filho Eduardo, está aqui, Eduardo Rocha também. Vamos lá, vamos registrar aí o pessoal. Pois é, a pré-candidata Cleide Almeida, mandando um abraço para Um abraço para ela. E também cumprimentando aí o Vanderlei, dando boa noite. Obrigado aí, Cleide. O Anderson Tossa, de Minas Gerais, dando boa noite. O Luiz Gomes. Um abraço, Luiz Gomes. Meu amigo, velho. Meu amigo e irmão Vanderlei Moitinho, gente boa, forte abraço. Obrigado. Tem mais aqui, a Maria Isabel Moitinho, meu mano, bênção de Deus, homem íntegro, que Deus te abençoe. Deve ser Deide Leone, meu tio. Quem mais lá aqui? Em Portugal. Portugal, olha, tá longe. A Ivani França, estamos assistindo, porque aqui, pastor Vanderlei, Deus abençoe a irmã Suélia e toda a família, está te acompanhando. Quem mais? Enéas Andrade, vereador lá de Nova Nova. Um abraço para ele. Boa noite, Hamilton. Deus abençoe nosso irmão Vanderlei. Elvis Aron, do Estúdio Geyser, também dando boa noite. Luiz Freitas, o Manuel Luiz grande Freitas, Luiz, né? Manuel Luiz. Boa noite, Hamilton. Isso, Manuel Freitas. Manuel Freitas, grande Manuel Freitas. Boa noite, Hamilton. Boa noite, pastor Vanderlei. O boa Edson noite. Souza, a paz, boa noite. Quem mais aqui? O Wagner Adriane Lopes, né? Ele disse que ele era um. Provavelmente deve ser um perdido, né? Que é no mundo. Aí ele diz assim, ó. Cadê? Há 15 anos na presença de Deus. Maravilha, né? O Miltinho Custódio Bragança, Miltinho. Grande vereador Miltinho, meu amigo, nosso amigo. Vereadorzão, ele gosta muito de ser. Obrigado, Miltinho. Sobre você hoje. Ele disse assim, o Miltinho, boa noite, meu amigo, pastor e Hamilton. Quem mais aqui? O Silas Ramos, de Filadélfia, Estados Unidos, assistindo vocês. Quem mais aqui? O Wagner, falou de novo, ele é o pai do William? Não sei se ele foi para você, é o pai do William? Não, né? Não é esse não. Deve ser outra conversa. É o pai do Hudson. Hudson e Éder. Ele falou assim, ele é o pai do William. É isso, por enquanto são essas mensagens que deixa eu mandar um abraço também aqui pro meu amigo Wagner Almeida, grande Wagner, tá? Um abraço para ele. Foi diretor do Ciretran de Ouro Preto, foi diretor do Hospital Municipal aqui de Ouro Preto. Um abraço para ele, meu amigo Wagner Almeida, falar nos Almeida. Mandar um abraço para o ex-deputado estadual Amarildo de Almeida, que deve estar acompanhando a gente nesse momento. Um abraço, meu amigo ex-deputado Amarildo de Almeida. Pastor, Hamilton, com certeza tem muita mais gente acompanhando a gente, só que não tem aqueles que gostam de estar mandando mensagem. Justamente, né? São alguns que mandam, mas nós queremos agradecer todos que estão conectados conosco aí, né? Muito bem, o senhor já abriu a Bíblia aí? Tem um versículo para a gente meditar na palavra nesse momento aí? Hamilton, deixa eu ler um texto aqui que fique à vontade, eu gosto muito desse texto e ele é muito importante para a nossa meditação. Está no livro, está no Evangelho de Jesus que João escreveu e o versículo de número 16 que diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele
não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Muito bem, muito bem, muito bom. Muito então bom. Esse texto aqui, ele é um texto muito importante, porque ele fala do amor de Deus para com a humanidade. Quando João fala que Deus amou o mundo, João está dizendo aqui do mundo humano. Deus amou nossa vida, Deus amou o homem que ele criou e colocou na terra. Mas todos nós sabemos, Hamilton, que o homem, ele pecou lá no jardim. E essa conta, ela passou toda a raça humana. Todos nós estamos pagando essa conta. Né? Todos os homens pecaram. E a Bíblia ainda fala que destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus, ele nunca perdeu para o diabo. O diabo enganou Eva e Adão no jardim. Mas Deus proveu um meio de salvar o homem. Quando o homem pecou, a Bíblia diz que Deus matou um animal e vestiu Adão e Eva. Eles estavam nus. Eles viviam nus no jardim, igual os índios vivem na mata, que os índios que não são mansos ainda. Então eles viviam assim. Mas quando eles pecou, então aí veio a consciência. A consciência deles acusou. Então eles procurou esconder de Deus. A Bíblia diz que no livro do Gênesis, que toda a viração do dia, Deus vinha falar com o homem. E aí quando Deus veio, Adão estava onde? Escondido. Mas ninguém esconde, Hamilton, da presença de Deus. Os olhos de Deus estão em toda a terra. A Bíblia diz que Deus está no seu trono. E do seu trono, ele vê todos os filhos dos homens. Deus está nos vendo aqui agora. Os olhos dele é como chama de fogo. Então, Deus sabe o que os homens pensam, o que os homens falam, para onde os homens vêm, as reuniões que eles fazem às caladas da noite, tudo Deus sabe. Ele sabe o que os homens fazem para prejudicar outros, tudo Deus sabe. Então, por quê? Tudo isso por causa do pecado. Aí Deus tirou Adão e Eva do jardim. A Bíblia diz que Deus colocou um anjo com uma espada flamejante para guardar o jardim, para que ninguém pudesse entrar mais. Mas o que é importante, Hamilton, que Deus, ele fez o homem. Ele não fez o homem para perder. Deus não fez o homem para perder. Deus não fez o homem para morrer espiritual. Deus fez o homem para viver. Então, quando o homem peca, aí Deus arruma uma solução. O projeto de Deus, a Bíblia diz que foi desde a fundação do mundo. Então, Deus sabia que o homem ia pecar, por causa da onisciência de Deus. Então, agora Deus proveu o meio, através do seu Filho. O único Filho, que a Bíblia chama Jesus, do único Filho de Deus. Então ele veio, ele foi ao madeiro, ele sofreu, carregou os nossos pecados, ele foi à cruz, coroa de espinho na cabeça, as mãos pregadas, os pés, uma lança transpassou ele, a espada, e Jesus morreu, porque a Bíblia diz que sem sangue não há remissão de pecados. Então era necessário Cristo morrer para salvar a humanidade. Agora o que eu acho importante, Hamilton, é que Deus só salva o homem se o homem quiser. E a salvação é individual, né? A salvação é individual e é de graça. Ninguém paga nada para ser salvo, porque Jesus já pagou o preço. Em 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 20, lá fala que nós fomos comprados por bom preço. Aí Paulo ele fala assim, porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois a Cristo no vosso corpo, no vosso espírito. Quer dizer, Deus, através do seu Filho, ele pagou o preço da minha redenção. É como um escravo naquela época.
Se você quisesse um escravo, você tinha que pagar por ele. Então nós éramos escravos. Eu era escravo do pecado. Mas Jesus me libertou da escravidão do pecado. E os homens, Hamilton, e a Bíblia fala isso, todo homem que ainda não fez um concerto, uma aliança com Deus, ele ainda é escravo do pecado. Você acha que está se cumprindo o que está na Bíblia já? Está se cumprindo? Com certeza. Pelo que a gente está vendo pelo mundo afora? Com certeza está se cumprindo, né, Milton? Então, aqui de João, aqui Jesus falou aqui, né? A Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, João, ele não teve nem vocabulário para descrever o tamanho e a profundidade do amor de Deus para com a raça humana. Por isso que João usou a frase, Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus é imensurável, Milton. O amor de Deus é grande. Eu falo porque um camarada que nem gostava de crente, que já falou até contra os crentes, Deus salvar ele, o amor de Deus é muito grande, né? Muito bem, pastor, eu quero agradecer imensamente aí a sua vinda aqui, tá? Tem mais pessoas aí para registrar? Tem sim. Fica à vontade aí, vai lá. A Leda Rosana, a paz do Senhor, eu agradeço a Deus por você ser o meu cunhado e meu pastor. Que Deus continue te abençoando. E o Onésimo, acabou de entrar aqui dando Grande boa noite. Onésimo. Só fazer uma pergunta. Quando eu era jovem, você percebia que quando a pessoa era crente ou não? Só por você olhar por aquela pessoa que tinha cabelos longos, né? Usava saia. Por que hoje mudou? A igreja, ela se adaptou ao mundo? Ao povo? Ao mundo? Ou não? Assim, eu fico curioso. Então, a pergunta é essa. Por que não sei se antigamente estava errado, se hoje é o certo, se antigamente era errado. Por que mudou? A Assembleia, por exemplo, era muito isso, né? Não tinha questão de televisão, não podia assistir. Meu sogro mesmo é da Assembleia. Ele, na época ele falou, não posso assistir TV. Aí com o tempo ele deixou a TV entrar dentro de casa, né? Então por quê? Eu não sei. Na realidade, teve um tempo que não foi na minha época, porque eu nem sabia que existia Deus nessa época, né? Mas na época que começou a Assembleia de Deus, você não podia ouvir rádio, você não podia andar de bicicleta. Mas, porque aí os pastores também foi amadurecendo. Porque como você vai proibir uma pessoa de andar de bicicleta, né, Hamilton Alves? Isso. Não tem como, você vai proibir uma pessoa de usar rádio. E teve esse tempo. A minha esposa, por exemplo, uma vez ela andou montada num cavalo e o presbítero da nossa igreja queria disciplinar ela, porque ela andou de cavalo. Então eu acho que muita coisa foi radicalismo. E é igual nós estamos falando, a tecnologia é boa, a televisão é boa, mas a televisão tem coisa que não presta. Eu não gosto de televisão. A minha queimou, já tem uns 10 anos que eu não comprei outra. Né? Não gosto por causa da novela. A novela eu não gosto daquilo, aquela coisinha nojenta. Eu não gosto daquilo. Tá certo. Tiago, você quer fazer alguma pergunta? Então, Tiago, só terminando, tá, Rony? Então, eu acredito, Rony, que assim, a ideia dos pastores amadureceu mais, porque hoje a gente usa até a televisão para passar os hinos lá na igreja, né? Então, eu acho que foi isso, né? Agora, o que eu falei com o Hamilton, cada crente, cada cristão, ele precisa cuidar da vida dele. Ele sabe o que é bom e o que é mal para a vida dele. E Deus está vendo. E Deus está vendo. Não adianta dizer, não vou assistir televisão aqui escondido. Não, Deus está vendo você, meu amigo. Eu estou aqui safadeando, fazendo trem errado aqui. Deus está vendo, não adianta. Você não vai enganar Deus. Engana o pastor. Mas Deus ninguém engana. Você quer fazer alguma pergunta aí, meu amigo Tiago? Hamilton, e até o pastor, se o pastor estiver na direção de Deus, Deus revela coisa para ele também. E ele cai. Né? Se ele estiver fazendo e o pastor, se estiver fazendo coisa errada, cai. Claro. E Deus derruba. Deus é Deus, é tremendo. Vamos lá, meu filho, vai. Boa noite, Hamilton Alves. Estou de volta depois de uma gripe, né? Muito forte, que me pegou esses dias. Mas a sua voz já está boa, Graças a Deus, né? Uma coisa peculiar, pastor, perdão. Boa noite, a paz. Boa noite. Né? Paz. Eu tenho orgulho no meu coração que há 21 anos atrás eu mudei a minha vida. Né? Graças a Deus. Mas há uma pergunta
peculiar minha, particular minha, que eu tenho na minha cabeça. Eu falei, um dia eu quero ter a oportunidade. Conheço o pastor Posidônio, uma pessoa maravilhosa. Pastor Elianais, são pessoas que eu tive o convívio com eles, né? E até o falecido pastor Melindo, né? Tive o prazer de conviver com ele. Mas vamos lá, pastor. É o seguinte. No período de 2015, eu trabalho com comunicação. Eu sou jornalista, tem quase 30 anos, né? E já sofri alguns tipos de, vamos colocar assim, preconceito por eu ser cristão e estar trabalhando no rádio, né? Com rádio. Eu entrei numa depressão profunda. Pessoas, não estou dizendo que é aqui Ouro Preto, que é fora de Ouro Preto, não estou dizendo, mas pessoas próximas a mim, cristãos, falando que se eu não parasse com a comunicação, eu ia para o inferno. Eu entrei numa depressão muito profunda sobre esse tema. Voltei para Belo Horizonte em 2016 e comecei a ter uma outra visão da obra de Deus. A pergunta é, o que dizer para as pessoas, igual no meu caso, que sou cristão, mas trabalho com rádio de músicas seculares, tudo que não atinge meu lado espiritual e nunca vai atingir, porque eu sou fincado na raiz de Deus, isso ninguém vai mudar. O que isso pode destrinchar, falar para as pessoas que às vezes ficam na dúvida e não sabem qual o caminho a seguir e às vezes deixa o tom. Eu vou pegar um ponto bem específico. Eu assisti aquele filme Todo Poderoso, aonde que na conversa, no filme, a gente sabe que é ficção, mas eu vi pelo lado espiritual com os olhos que Deus me deu. Deus fala para ele assim, ele fala assim, Deus, mas por que eu sou dessa forma, tal, tal, tal? Aí Deus vira para ele e fala assim, eu te fiz assim. Você é assim porque eu te fiz assim. Então eu peguei essa visão para o lado espiritual e consegui não deixar a depressão tomar conta. Mas o que o senhor tem a dizer sobre isso? O senhor como pastor, pastor de uma igreja que ali toma conta das ovelhas. Como é que é o nome dele? Tiago. Nós estamos falando, Tiago, de comunicação. Eu acredito que as pessoas não devem ter preconceito de quem está na comunicação. Eu particularmente gosto da comunicação. Eu já fiquei no rádio em Nova União, Milton, uns 8 anos, fazendo o programa Luz que Alumia o Mundo. E eu estou com esse programa agora ali na 104. Na 104, né? Todas as terça-feiras. Mas, então, Tiago, às vezes as pessoas julgam as pessoas pelo o trabalho que ele faz, pelo que ele é. Mas o importante é a sua vida com Deus. Né? A sua intimidade com Deus. A intimidade. Uma coisa é eu julgar você, e outra coisa é você estar a sua vida com Deus. Na realidade, hoje nós vivemos num mundo que as pessoas realmente julgam as pessoas. Né? Então, a depressão, tem muitas pessoas que falam que a depressão ela é maligna, né? Mas eu acredito que não é. Isso é doença desse tempo, né, Milton? Eu acredito que no tempo passado já existiu essa doença. Só que ninguém sabia, né? Não tinha dado nome para ela. Mas o importante, Tiago, é que você é um servo de Deus, você tem a cabeça no lugar, né? E você pode vencer tudo isso e está preparado a depressão, vamos para os pés do Senhor. Preparado para o arrebatamento da igreja. Quando vir isso, qual é a melhor coisa que o crente faz? Quando os problemas chegam, as adversidades chegam, é ir para os pés do Senhor. É a melhor coisa, Milton. Isso mesmo. É ir para os pés do Senhor. Vanderlei, muito obrigado, pastor Vanderlei. Que Deus abençoe a vida do senhor. Vamos encerrar, porque senão não dá tempo. Porque senão vai... Vamos lá. Só por curiosidade, assim que eu me converti, a mente, tipo igual do Tiago, eu falei assim, eu não posso mais ir lá registrar festa na praça, eu não posso mais ir aquilo, porque é lugar errado, tal. O que eu fiz? Eu falei, uma vez eu vou ter que ir lá fazer a foto. Eu fui fazer a foto. Aí você escuta aquele barulho de dança. O pezinho acaba batendo. Tipo assim, então, mas eu estava ali trabalhando. Aí depois eu entendi que era o meu serviço. Eu precisava fazer aquilo para sustentar. Isso. Então, normal, continuo hoje fazendo mesmo. Pastor, obrigado mais uma vez. O Rony concluiu aí, né? Ele é evangélico e tal, mas
Tava a música batendo lá, o tambor, e ele batendo o pezinho também. Mas Deus disse, não, meu filho, você tem que bater o joelho no chão, não o pezinho pela música do mundo, não. É isso, Rony? Graças a Deus. Obrigado, pastor. Deixa uma mensagem aí para as pessoas que estão acompanhando a gente. E, mais uma vez, agradecer a sua vinda aqui. Hamilton Alves, eu que agradeço por estar aqui nesse podcast, né? E falar a verdade, não tem censura mesmo. Não tem censura, falar a verdade para você, eu queria vir aqui. Queria vir por quê? Queria vir porque você é meu amigo e eu queria também estar falando algo de Deus aqui através do foi muito bom. Seu podcast. Tá sendo muito bom, graças a Deus. Né, para esse povo. Então eu quero agradecer. Deus estava aqui, tá? Está aqui nesse momento. Graças a Deus. Eu quero agradecer a Deus, né? Pela sua vida, pela vida dos meninos aqui, né? Do Rony, de todos, né? Rony, o Tiago. E o Tiago. E o Eduardo. Eduardo, que Deus abençoe a vida de vocês. E o dia que quiser me chamar de novo, vamos chamar de novo, claro. Tem bala na agulha. Muito bem, olha, o Sem Censura está voltando na próxima sexta-feira. Na sexta-feira, nós vamos entrevistar aqui no estúdio do podcast Sem Censura, aqui no site ouropretodoeste.com, o ex-presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste, Giovanni Fernandes, pré-candidato a vereador. Vai ser o entrevistado da próxima sexta-feira aqui no podcast Sem Censura. Agradeço a Deus por tudo e a você por essa honrosa presença aqui no nosso podcast nesta quarta-feira. Que Deus abençoe a vida de todos nós.